Hoje nós estamos discutindo aqui o segundo capítulo do livro do Janesini, que é a preservação de safenas, com o objetivo da gente estudar um pouco mais da dinâmica venosa, é um aprofundamento que nós estamos fazendo no estudo das veias, de como circula o sangue nas veias, como são a hierarquia do sangue quando vai indo da parte dos pés em direção ao coração. Isso é um estudo bastante complexo, extenso. Eu vou fazer em duas partes. Primeiro, vou dar uma passada rápida no que a gente leu nesse trabalho, nesse capítulo de livro. E segundo, cada um vai emitir suas opiniões pessoais sobre o que foi feito. Tá? Então, inicialmente, esse capítulo fala sobre a função das veias, das pernas, falando das perfurantes, a anatomia das veias das pernas, dos compartimentos, né? O compartimento facial. Aqui estão os três compartimentos. Isso aqui seria um corte, a pele está aqui em cima, aqui é a gordura do subcutâneo, aqui é a fáscia, que separa o músculo do subcutâneo, e aqui para baixo é o músculo. Então, aqui é o mesmo desenho esquemático aqui embaixo. Ó. Então, aqui está o músculo, e as veias profundas lá, junto com o músculo. Depois tem uma membrana, que a gente chama de fáscia, e essa fáscia é duplicada, e aqui dentro está a safena, num compartimento chamado a parte compartimental. E daqui para cima são essas veias que a gente enxerga embaixo da pele, que se tornam as varizes, a terceira parte disso. Então, é o N1, que são as profundas, N2, safena, N3, as tributárias. A safena, ela está dividida com essa aponeurose aqui, como se fosse um olho, como se fosse um olho egípcio. Então, a hierarquia do enchimento do sangue. Aqui as representações esquemáticas nas cores, né? O azul escuro é o sistema profundo, o azul claro, o sistema superficial. O que está em vermelho será representado onde o sangue cai de volta, né? Porque ele está subindo, ó. As setas subindo em direção ao coração. Em algum ponto que existe a doença, aquele sangue cai de volta e ele acha um caminho para voltar a entrar de novo. E esse caminho pode ser a reentrada direto no sistema profundo, ou pode ser por uma perfurante que vai levar lá no sistema profundo também. Em laranja é representado essas veias que vão se tornar as varizes, que é o N3, que são superficiais. Fala das velocidades, cada compartimento. Fala das relações entre a área e a velocidade do sangue. Fala sobre as classificações anatômicas das perfurantes. O fluxo das perfurantes para dentro e para fora, quais são para dentro, quais são para fora, as implicações terapêuticas das perfurantes incompetentes, quais são as recomendações dos guidelines sobre o tratamento das perfurantes, o sistema das válvulas, como é que elas funcionam, e principalmente a parte de histologia, a parte microscópica. Então, dizendo das camadas musculares dentro das veias, que a safena tem músculo nas três camadas. Então, respondem às substâncias que mandam o músculo contrair, enquanto que as tributárias, que são superficiais, não têm muito músculo, só tem uma camada e muito pouca quantidade. Então, as safenas, elas têm mais capacidade de responder. Aqui o estudo histológico das safenas. Aqui fala da complacência, que é a capacidade dela dilatar e receber mais quantidade de volume de fluidos, independente, sem mudar a pressão. Então, quanto mais a capacidade de receber mais volume sem mudar a pressão, maior é a complacência. Pelos estudos, a complacência do sistema safênico é maior do que das tributárias. Falando de complacência, a capacidade de enchimento. Então, muda conforme a posição, a gravidade, muda se a pessoa está em pé ou se está deitada, se a pessoa está caminhando, porque muda conforme o enchimento das veias. Tudo isso são fatores que vão alterar a complacência. E o remodelamento conforme a resposta a substâncias, como a epinefrina, endotelina e a angiotensina. E aí eles mostraram que nas veias doentes, a capacidade de resposta, principalmente a angiotensina, está alterada.
E o caminho é que essa resposta à angiotensina pode ser muito significativa para futuros estudos e que a resposta sempre é maior no sistema safênico do que nas tributárias. Então, agora eu quero ouvir meus colegas, vamos passar para a segunda etapa, onde a gente vai falar a nossa impressão do que foi visto aqui. Antes ainda uma coisa que a gente se pergunta muito, como surgem as varizes? E ainda é um pouco desconhecido qual é o processo inicial que faz com que as veias comecem a perder a elasticidade, comecem a ficar tortuosas. Qual é o estímulo inicial que faz com que as veias comecem a ficar tortuosas, comecem a ficarem dilatadas, como é uma veia comece a virar uma varize, né? E esse estudo ele mostrou bastante, enfatizou as alterações histológicas, ou seja, o que acontece nas células de dentro da veia, em todas as camadas da veia, as alterações que começam a acontecer, que deixam a veia dilatada, que a veia perde a sua capacidade de complacência, que é a capacidade de dilatar e contrair, se readaptando ao aumento ou diminuição do volume do sangue, né? E mostrou também que com o passar do tempo da evolução da doença, essa complacência da veia vai ficando diminuída e a veia fica também menos sensível aos estímulos de hormônios que fazem com que a veia vá contrair. E isso se conecta muito com o que a gente vê no dia a dia no consultório. Que quanto mais tempo de evolução da doença, parece que as varizes vão ficando mais dilatadas e aquela veia que no início ela dilatava, voltava ao normal, dilatava, voltava ao normal, daqui a pouco ela fica dilatada e não volta mais ao normal. E fica com aquela saliência de inverno, verão, não mais em situações específicas como era no início do aparecimento dela. Essas alterações histológicas, elas são bem importantes e devem ser sempre estudadas, né? Eu acho que fica bem clara a diferença nas paredes, no caso das veias safenas e das tributárias, e como as tributárias reagem menos, né, a esses estímulos em relação à veia safena, que pelo estudo, a safena ela poderia sofrer uma remodelação, no caso, na parede dela, por ter uma maior quantidade de células musculares lisas. Um outro ponto que eu achei interessante desse capítulo do livro é em relação às perfurantes. Existem inúmeras, né, perfurantes na perna, tanto perfurantes diretas como as indiretas, mas eu acho que fica bem evidente a importância de uma avaliação detalhada das veias perfurantes para fazer um planejamento terapêutico, né? Porque, sim, tem estabelecido uma relação, né, entre o aumento de veias perfurantes, no caso, mais dilatadas, mais incompetentes, e a gravidade da doença venosa. E isso eu acho muito importante, então, cada vez mais a gente se tornar mais detalhista na hora de fazer a ecografia e tentar correlacionar as alterações das perfurantes com os achados clínicos, com as alterações de varizes encontradas nos pacientes. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo. Agora, a próxima etapa será o capítulo 3. Esse é um estudo para preservação de safenas, um aprofundamento no estudo da hemodinâmica das veias das pernas. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.